Em 22 de dezembro de 2014, o corpo da pequena Carol Sadler, de apenas 7 anos, foi encontrado dentro de sua caixa de brinquedo em um quarto aos fundos da sua própria casa. A descoberta chocou a cidade de Tubarão, localizada no estado de Santa Catarina. Nos dias posteriores, as investigações apontaram a mãe da menina, Silvana Sadler, como a principal suspeita do crime, cuja motivação seria vingança. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do triste caso da pequena Carol Sadler. Eu acho que alguns de vocês já devem conhecer esse caso, até porque quando ele aconteceu, ele repercutiu bastante aqui no Brasil, mas para quem não conhece, eu trouxe aqui todos os detalhes disponíveis a público até o momento sobre ele. E para você que já conhece esse caso, eu peço para que fique comigo aqui também, porque eu trouxe aqui umas informações que talvez você não tenha visto na época em que você acompanhou o crime. E como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que é novo aqui, se inscreve aí que me ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Silvana Sadler nasceu no dia 13 de outubro de 1966, em Capão da Canoa, uma cidade localizada no estado do Rio Grande do Sul, que conta com um pouco mais de 65 mil habitantes. Ela passou a maior parte da sua infância e adolescência em Capão da Canoa e depois foi morar em Tubarão. Tubarão é uma cidade que tem uma população estimada em pouco mais de 106 mil habitantes e está localizada no sul do estado de Santa Catarina. A cidade tem como principal atividade econômica o comércio e a agricultura, e é considerada uma cidade muito tranquila e segura. Silvana era empresária e, na época dos fatos, estava casada com um homem chamado Gilson, que trabalhava como marceneiro. Ela estava em seu terceiro casamento e queria muito ter um filho com Gilson, pois o homem ainda não tinha filhos. Já Silvana, por sua vez, tinha um filho fruto de um dos seus casamentos anteriores. Era um garoto portador da síndrome de Down e, por isso, precisava de cuidados especiais. Silvana tinha 40 anos quando engravidou pela segunda vez. Ela deu à luz a uma menina saudável, a quem deu o nome de Carol. Carol foi descrita como uma menina muito alegre, obediente, comunicativa e espontânea. Ela vivia em um lar aparentemente saudável e amoroso. Pessoas próximas a Silvana a consideravam uma mãe muito exemplar. Segundo relatos, ela era muito participativa na vida da filha e também super protetora. Em uma entrevista, Gilson chegou a dizer que, às vezes, tinha que chamar a atenção de Silvana porque ela não conseguia ser firme com a filha quando era necessário. Carol, como toda menina da sua idade, às vezes fazia algo errado, como quebrar alguma coisa, e Silvana não a repreendia. No ano de 2014, Silvana e Gilson se separaram. Não se sabe ao certo os motivos que levaram à separação do casal, mas, segundo Gilson, a decisão de terminar com o casamento partiu de Silvana. No entanto, ainda segundo Gilson, alguns meses depois desse divórcio, Silvana o teria procurado para reatar o casamento. Ela teria dito que estava arrependida e que queria ele de volta em sua vida. Mas a essa altura, Gilson não tinha mais interesse em voltar com Silvana, até porque ele já estava em outro relacionamento. Ainda no ano de 2014, mais especificamente em 22 de dezembro, uma segunda-feira, surgiu a notícia de que Silvana e a sua filha Carol haviam sofrido um acidente de carro na BR-101 em Tubarão. O acidente não foi grave, e tanto mãe quanto filha tiveram apenas escoriações. Testemunhas relataram que o carro que Silvana dirigia invadiu o sentido oposto da pista, o que causou o acidente. O carro acabou batendo em um caminhão. O motorista do caminhão disse aos policiais que lhe pareceu que a mulher simplesmente jogou o carro dela contra o veículo que ele dirigia. Ele disse que tudo foi muito rápido e não teve nem tempo para reagir e tentar evitar o acidente. O carro de Silvana foi atingido na diagonal e, por sorte, ninguém se feriu gravemente. Ruben Teston, o delegado responsável pelo boletim de ocorrência referente a esse acidente, e que depois também seria o responsável pelo caso que viria a acontecer, disse que tudo foi muito estranho. Segundo ele, as evidências levavam a crer que Silvana havia causado o acidente de propósito, jogando o seu carro na direção do caminhão
que vinha no sentido oposto da estrada. Após esse ocorrido, os avós paternos e o pai de Carol entraram em contato com Silvana para saber se estava tudo bem. Eles só ficaram sabendo do acidente pela imprensa local, que fez uma matéria a respeito e transmitiu poucas horas depois. Silvana em nenhum momento ligou para eles para informar sobre o que tinha acontecido. Ao entrarem em contato com Silvana, a mulher disse que Carol estava bem e que estava brincando com o seu tablet. Cerca de 2 horas depois, na parte da tarde, os avós paternos da menina entraram em contato novamente, ao passo que Silvana disse que Carol estava dormindo. Isso, no entanto, pareceu estranho para os avós, já que eles sabiam que a menina não tinha o costume de dormir no horário da tarde. Pouco tempo depois, Gilson, o pai de Carol, foi até a casa de Silvana para ver como a filha estava. Ao chegar lá, ele se deparou com a notícia de que a menina havia desaparecido. Após isso, os familiares iniciaram uma busca por Carol. Eles fizeram uma rápida busca na vizinhança e aos arredores do bairro, mas não encontraram nenhum vestígio da menina. Tanto o pai quanto os avós e demais familiares de Carol ficaram desesperados. Mas em meio a esse desespero, eles perceberam que Silvana estava agindo de uma maneira muito estranha. Segundo Neide Calegari, a avó paterna de Carol, quando ela chegou na casa de Silvana com os demais familiares, Silvana estava lavando roupas como se nada tivesse acontecido. Essa atitude era muito estranha para uma mãe cuja filha acabou de desaparecer. Além disso, Silvana trancou o quarto da filha, e quando um dos parentes tentou entrar no cômodo, Silvana disse que não havia nada para ser visto ali. A avó de Carol também tentou entrar em um quarto que ficava nos fundos da casa de Silvana, mas Silvana não deixou e disse que aquele quarto não era utilizado há anos e que não fazia sentido procurar pela menina lá. Após realizarem uma pequena busca e não encontrarem nenhum vestígio de Carol como dito antes, os familiares decidiram comunicar às autoridades e registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Logo na sequência, as autoridades emitiram um alerta e todas as viaturas da região foram informadas a respeito do desaparecimento de Carol. A partir desse ponto, vários policiais ficaram empenhados em descobrir o paradeiro da menina. Silvana acompanhou o ex-marido durante todo o processo de boletim de ocorrência de desaparecimento da filha. Além deles, um tio e 2 amigos da família também estavam presentes. Durante as buscas realizadas pelas autoridades, Silvana foi chamada até a delegacia para prestar depoimento. Segundo o delegado responsável, durante esse depoimento, percebeu-se que a mulher estava com marcas no pescoço, algo que gerou certa desconfiança dos investigadores. Ainda durante esse depoimento, Silvana ficou muito nervosa e quis ir embora da delegacia, se negando a continuar falando. O delegado disse que a mulher teve uma atitude completamente incomum ao fazer o relato sobre o ocorrido. Ela entrou em contradição várias vezes, e tanto o delegado quanto os demais policiais que estavam presentes durante esse depoimento estranharam a história contada pela mulher. Contudo, o delegado achou que o comportamento da mulher fosse resultado do trauma que ela estava vivenciando por conta da filha estar desaparecida. Algumas pessoas entram em um estado de choque tão profundo que passam a se comportar de maneira não compatível com a situação. Os policiais acharam que talvez esse fosse o caso de Silvana. Além do mais, Silvana sempre foi descrita por pessoas próximas como uma excelente mãe, então, até aquele momento, não havia motivos para suspeitar dela. Em seu depoimento, Silvana afirmou à polícia que estava dormindo em casa, e quando acordou, no final da tarde, percebeu que a filha não estava mais lá. Ao sair da delegacia, imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que Silvana tenta sair com o seu carro do estacionamento do local. Contudo, logo em seguida, ela é impedida pelo próprio irmão. Silvana disse para o irmão que estava indo procurar Carol. O irmão, por algum motivo, estranhou isso e não deixou que Silvana deixasse o local. Silvana então retornou para dentro da delegacia e, alguns minutos depois, saiu do local a pé, sem levar nenhum pertence pessoal. Esta foi a última vez que Silvana foi vista. Conforme as investigações foram avançando, os policiais e também a família começaram a suspeitar de Silvana. Há algumas hipóteses para o que aconteceu a partir desse ponto. Algumas fontes dizem que, no caminho para a delegacia,
O pai de Carol, Gilson, teria suspeitado do comportamento de Silvana. Então, quando ele chegou na delegacia, pediu para que alguns policiais fossem até a casa da ex-esposa para que dessem uma olhada mais minuciosa no local. Já outra teoria diz que os policiais só foram até a casa de Silvana depois de perceber que ela havia saído da delegacia e desaparecido. O fato é que, naquela noite, cerca de 2 horas depois do depoimento de Silvana, os agentes de polícia foram até a residência dela e procuraram por Carol em todos os cômodos. Durante as buscas pela menina, os policiais foram abordados por um conhecido de Silvana. Segundo os investigadores, esse conhecido afirmou que Silvana teria dito a ele que fez uma coisa muito errada. A declaração desse homem fez com que os policiais ficassem mais desconfiados ainda. Na casa, os policiais notaram que o lugar parecia bagunçado, mas não ao ponto de parecer que houve uma invasão ali. As portas e janelas não estavam quebradas e também não tinham sinais de arrombamento. Os policiais então decidiram fazer uma vistoria pela casa, para buscar evidências que os ajudassem a encontrar a menina. Mas assim que entraram no quarto que ficava nos fundos da casa de Silvana, eles se depararam com o corpo de Carol numa caixa de papelão, onde eram guardados os brinquedos dela. A menina estava com marcas de sufocamento no pescoço, e havia roupas por cima dela numa clara intenção de escondê-la. O corpo estava justamente naquele cômodo trancado que Silvana impediu a avó de Carol de entrar. As chaves do cômodo estavam pelo lado de fora, o que descartava a hipótese de que, talvez, a garota tivesse entrado no local para brincar e se esconder, e devido a algum acidente, acabou se sufocando. Segundo a polícia, quando a avó ligou para tentar falar com a neta após o acidente de carro e soube que ela estava dormindo, na verdade, Carol já estava sem vida. Na primeira ligação, Silvana tinha dito que a filha estava brincando com seu tablet. No entanto, foi comprovado mais tarde que o tablet da menina estava na casa de sua avó materna e não tinha como ela estar usando o aparelho naquele momento. A polícia também encontrou na casa um bilhete deixado por Silvana que dizia o seguinte: "Esse é o seu presente de Natal." Carol Seidler Calegari foi enterrada na véspera de Natal em um cemitério na cidade de Tubarão. Ela tinha apenas 7 anos e o crime revoltou a todos na cidade. A cerimônia de despedida foi marcada por comoção de familiares, amigos e conhecidos da família. Para as autoridades, o bilhete deixado por Silvana na casa foi direcionado a Gilson. As autoridades acreditam também que Silvana cometeu o crime para se vingar do ex-marido, que não queria reatar o casamento com ela. Com isso, Silvana se tornou a principal suspeita do crime e um mandado de prisão foi expedido para ela. A polícia também emitiu um alerta de procurada, mas de alguma maneira, a essa altura, Silvana já havia desaparecido sem deixar rastros. Enquanto as autoridades tentavam descobrir o paradeiro de Silvana, as investigações para entender melhor a dinâmica do crime continuavam. Como eu já mencionei anteriormente, a hipótese principal para a motivação do crime era a de vingança. Contudo, outras hipóteses foram levantadas. Uma era a de que Silvana tivesse tido um surto psicótico, a outra era de que ela estivesse muito deprimida e a outra era que ela tinha planejado tudo. Lembrando que horas antes de Silvana tirar a vida da filha em sua casa, ela sofreu um acidente cujas evidências levaram a crer que ela mesma o provocou de propósito. Isso nos leva a acreditar que Silvana não só tinha a intenção de tirar a vida da filha, como também tinha a intenção de tirar a sua própria vida. Além do mais, quando Silvana prestou depoimento na delegacia, os policiais notaram que ela estava com marcas em seu pescoço. Eu falei sobre isso anteriormente, e a polícia teorizou que essas marcas eram provenientes de uma tentativa de Silvana de tirar a própria vida com uma corda ou um fio. É provável que, após ter tirado a vida da sua filha, Silvana tenha tentado tirar a própria vida, mas não conseguiu ou simplesmente desistiu. Como eu disse anteriormente, Silvana desapareceu sem deixar rastros, e há 2 hipóteses para o que possa ter acontecido com ela. A primeira é que Silvana foi para algum lugar bem remoto e tirou a própria vida. Esse lugar teria que ser muito isolado, pois até hoje o corpo dela não foi encontrado, caso ela realmente tenha feito isso, é claro. A segunda hipótese, que é a mais aceita entre as autoridades e também as pessoas que acompanham o caso,
é a de que Silvana fugiu do Brasil. Não se sabe ao certo para qual país ela teria ido, mas acredita-se que ela tenha recomeçado a vida em outro lugar. Seguindo essa hipótese, algumas pessoas acreditam que a família de Silvana saiba onde ela está, mas não contam a ninguém para protegê-la. Lembrando que isso é só uma hipótese, não há evidências de que a família dela realmente saiba do seu paradeiro. No ano de 2015, uma estudante chamada Janine Mariani, do Mato Grosso do Sul, entrou em contato com o Departamento da Polícia Federal, dizendo que havia visto uma pessoa muito semelhante a Silvana. Segundo Janine, ela estava retornando de viagem quando passou pela cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Janine contou que viu a suposta Silvana no mesmo ônibus em que viajava. Segundo Janine, Silvana estaria com cabelos pretos e teria engordado, pesando cerca de 90 quilos. Janine disse ainda que quando ambas desceram do ônibus, Silvana teria ficado ao lado dela e perguntou se elas poderiam dividir um táxi, ao passo que Janine aceitou. Contudo, ao chegarem na divisa da cidade de Corumbá, que fica na fronteira entre a Bolívia e o estado do Mato Grosso do Sul no Brasil, a suposta Silvana desceu e não seguiu viagem, enquanto que Janine seguiu viagem até a cidade. Desse modo, a suposta Silvana permaneceu na Bolívia e Janine seguiu para o Brasil. Uma equipe de reportagem procurou Janine para que ela desse mais informações. Janine disse aos repórteres que a suposta Silvana conversou com ela e disse que se chamava Aline e que estava estudando medicina na Bolívia. Algo que é comum, já que muitos brasileiros vão para a Bolívia para estudar medicina, pois o valor da faculdade no país vizinho é bem mais barato do que no Brasil. Janine também disse aos repórteres que a suposta Silvana lhe contou que morava em Santa Cruz de la Sierra, e Janine reparou que a mulher estava viajando com uma mala pequena. Na época, o delegado responsável, Rubem Antônio Teston da Silva, chegou a dizer que a informação seria investigada. No entanto, eu não encontrei mais atualizações sobre isso. Silvana foi indiciada por ter tirado a vida da filha e ocultado seu cadáver. Atualmente, o nome dela está inserido na lista de procurados da Interpol e também da Polícia Federal do Brasil. De acordo com as últimas informações, as investigações a respeito do caso estão sendo mantidas em sigilo, então não dá para saber como anda o avanço da polícia. O fato é que o crime ocorreu há quase 10 anos e nenhuma informação promissora a respeito do paradeiro de Silvana foi divulgada. Após anos, a ausência de Carol ainda é sentida por seus familiares, que se emocionam sempre que lembram do caso. A avó da menina disse que sente muita falta dela, enquanto que o pai disse que ela era uma menininha perfeita. A Interpol continua atrás de Silvana, e caso você tenha alguma informação sobre esta mulher, contate as autoridades. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.